Oi, gente! Assiste agora toda a história do Sonhador de Las Vegas, desse o primeiro ao último capítulo. Subscreve logo o canal para mais histórias. Beijo! A manhã de 15 de setembro de 2015 chegou a monção envolta numa névoa densa que parecia engolir as casas de pedra da pequena cidade do norte de Portugal. Na estação ferroviária deserta, Miguel Santos ajustava a mochila nos ombros pela terceira vez, os dedos trêmulos não tanto pelo frio, mas pela mistura de excitação e terror que o consumia. Aos 22 anos, Miguel era conhecido em Monção como o rapaz dos sonhos impossíveis. Desde os 15, quando viu um documentário sobre Las Vegas na televisão da taberna do tio Joaquim, não conseguia tirar da cabeça as luzes neon, as mesas de blackjack e os cassinos que pareciam palácios dourados. Enquanto outros jovens falavam de futebol, ele sonhava com o mundo dos jogos de cartas e mesas de roleta. Filho, isso são sonhos de maluco, dizia sempre sua mãe, Teresa Santos, uma mulher de mãos calejadas que trabalhava na padaria local desde os 12 anos. Essa gente não é como nós. Nós somos gente trabalhadora, honesta. Mas Miguel via as coisas de outra forma. Nos últimos 2 anos, tinha economizado cada cêntimo do seu trabalho na oficina do Sr. Antônio, guardando o dinheiro numa lata de café escondida debaixo do colchão. Estudava probabilidades matemáticas na biblioteca municipal, memorizava estratégias de pôquer online e sonhava com o dia em que pisaria no chão dos grandes cassinos americanos. Tinha 3.400 euros na mochila, todo o seu patrimônio acumulado com disciplina férrea. Do outro lado da plataforma, Sofia Ribeiro esperava-o com olhos vermelhos de tanto chorar. Aos 20 anos, era mais que a namorada de Miguel, era sua melhor amiga desde a escola primária, a única pessoa em Monção que verdadeiramente acreditava que ele podia conseguir coisas extraordinárias. Ainda podes voltar para trás, sussurrou ela, agarrando-lhe a mão com força. Podes arranjar um emprego melhor aqui, podemos casar, construirmos uma vida juntos. Miguel olhou para aqueles olhos castanhos que conhecia desde criança. Sofia era tudo o que qualquer homem poderia desejar, bonita, inteligente, com um coração maior que a própria cidade. Nos 6 anos de namoro, tinha sido a sua âncora, ouvindo falar durante horas sobre pôquer sem nunca dizer que estava a perder tempo. Mas Miguel sabia que se ficasse, morreria um pouco todos os dias. Casaria com Sofia, arranjaria uma casa pequena, ele trabalharia na padaria como seus pais, teriam filhos, e passariam a vida a contar cêntimos. Era uma vida respeitável, mas não era a vida que queria. Sofia, tu sabes que eu te amo mais do que a minha própria vida, disse ele cuidadosamente. Mas se eu ficar agora, vou passar o resto dos meus dias a perguntar-me se... E isso vai destruir-me, e eventualmente vai destruir-nos aos dois. Mas e se correr mal? E se perderes todo o dinheiro? E se... A voz dela quebrou-se. E se te acontecer alguma coisa e eu nunca mais te voltar a ver? Não vai correr mal, disse ele, tentando soar mais confiante do que se sentia. Sofia, eu vou voltar rico. Dentro de 2, 3 anos, vou voltar com dinheiro suficiente para nunca mais nos preocuparmos com dinheiro e para tu poderes estudar na universidade. Vou provar que o Miguel Santos pode conseguir coisas extraordinárias. Ao longe, o som do comboio aproximava-se. O comboio das 6h42 para Lisboa. Hoje começava o primeiro passo de uma jornada até ao outro lado do mundo. Voltarei para ti, prometeu ele. Quando conseguir o que fui procurar, vou voltar. O comboio entrou na estação com um rangido de travões. Era um Intercidades antigo, com vagões azuis e brancos desbotados, mas para Miguel parecia o veículo mais belo do mundo. Promete-me que vais ter cuidado, disse Sofia, com as lágrimas escorrendo-lhe pela cara. Promete-me que te vais lembrar de que há pessoas aqui que te amam. Prometo, disse ele. Foi um beijo longo, carregado de 6 anos de história comum. Miguel sentiu o gosto salgado das lágrimas dela e, por um segundo, quase desistiu de tudo. Mas o apito do comboio soou novamente, e Miguel soube que tinha chegado o momento da verdade. Subiu para o vagão, encontrou um lugar junto à janela, e acenou para Sofia enquanto o comboio se movia. Viu-a ficar cada vez mais pequena na plataforma,
uma figura solitária, até desaparecer na curva da linha. Enquanto as casas de Monção deslizavam pela janela, Miguel não sabia que aquela seria a última vez que alguém da sua terra o veria pelos próximos 8 anos. O jovem sonhador estava prestes a desaparecer do mundo que conhecia, deixando para trás apenas memórias e um mistério que assombraria todos os que o amavam. Na janela embaçada, Miguel escreveu com o dedo: Las Vegas ou morrer tentando. As palavras desvaneceram-se lentamente, como uma premonição do destino que esperava o jovem português que partia em busca de um sonho americano, sem saber que a jornada o levaria muito mais longe, e a lugares muito mais escuros, do que alguma vez imaginara. Não perca os próximos episódios porque nós também não. Teresa Santos acordava todas as manhãs às 5h15, como fazia há mais de 20 anos. Mas desde que Miguel partiu há 3 meses, o ritual matinal tinha se tornado numa tortura silenciosa. Levantava-se no escuro, descia as escadas da casa centenária onde tinha criado o filho. Na pequena cozinha, Teresa preparava o café. Mas agora, em vez de preparar 2 chávenas como sempre fizera, preparava apenas uma, e passava os primeiros minutos do dia a olhar pela janela, esperando ver uma figura familiar a dobrar a esquina da Rua dos Combatentes. Ainda não há notícias? Perguntava José todas as manhãs, descendo as escadas com o cabelo despenteado e os olhos inchados. Aos 48 anos, o marido de Teresa parecia ter envelhecido 10 anos num espaço de 3 meses. Os ombros, sempre largos e direitos de uma vida de trabalho físico, agora curvavam-se ligeiramente, como se carregassem um peso invisível. Nada, respondia Teresa, na voz uma mistura de esperança teimosa e desespero crescente. Mas hoje pode ser o dia em que ele telefona. Mas os dias passavam numa sucessão monótona de esperanças frustradas e silêncios cada vez mais pesados. Dezembro chegará a Monção com chuvas persistentes que transformavam as ruas de pedra em espelhos sombrios, e Teresa sentia que cada gota na janela da padaria era uma lágrima que não conseguia chorar em público. A Padaria Santos era uma instituição em Monção. Durante 3 décadas, Teresa fornecera pão fresco à metade da cidade, conhecia as preferências de cada cliente. Mas agora, enquanto amassava a massa do pão às 6 da manhã, as suas mãos tremiam ligeiramente, e os clientes mais observadores notavam que o sorriso caloroso que sempre a caracterizara tinha perdido o brilho. Teresa, minha querida, disse Dona Conceição, uma senhora de 80 anos que comprava pão na padaria desde sempre, tens de ter fé. O Miguel é um rapaz inteligente. Vai dar notícias. Mas como podia Teresa explicar que um filho não passava 3 meses sem contactar a família? Como podia dizer que acordava todas as noites em sobressalto, com pesadelos onde via Miguel perdido em cidades estranhas? Sofia aparecia na padaria quase todos os dias, sempre à mesma hora, 6h30 da tarde, depois de regressar do trabalho em Valença. As 2 mulheres desenvolveram uma rotina silenciosa. Sofia entrava, comprava uma broa que não precisava, e ficava alguns minutos a conversar sobre coisas banais. Mas ambas sabiam que a verdadeira razão era partilhar a ausência, dividir o peso de uma preocupação que crescia a cada dia. Tentei contactar a embaixada portuguesa em Washington, disse Sofia numa tarde chuvosa de dezembro, as palavras saindo num sussurro enquanto ajudava Teresa a limpar o balcão. Falei com uma funcionária muito simpática, expliquei toda a situação. Teresa parou de limpar, o pano úmido na mão, o coração disparado. E o que é que ela disse? Disse que não há registro de nenhum Miguel Santos ter entrado nos Estados Unidos nos últimos 3 meses. Verificaram os registros de imigração, consultaram as listas de passageiros. Sofia hesitou, vendo a expressão no rosto da mulher que quase considerava uma segunda mãe. Teresa, segundo eles, o Miguel nunca chegou à América. O pano escorregou das mãos de Teresa e caiu no chão com um ruído surdo. Por um momento, o silêncio foi total, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede. Isso não pode estar certo, murmurou Teresa, a voz fraca. Ele tinha bilhete, tinha os documentos organizados. Falou durante semanas sobre seus planos. Eu sei. Também não consigo compreender. Talvez tenha usado outro nome, talvez os registros não estejam corretos. Mas ambas sabiam que se agarravam a esperanças frágeis. Os registros americanos eram meticulosos. Era quase impossível entrar no país sem deixar rastro. Joaquim Santos chegou à padaria pouco depois das 7, como fazia sempre que fechava a taberna. Irmão mais velho de José, era um homem prático e direto, que tinha vivido o suficiente para distinguir entre esperanças realistas e fantasias perigosas.
Tinha criado 3 filhos, sobrevivido à morte prematura da esposa, e aprendido que por vezes a verdade era dura mas necessária. Ouvi a conversa, disse ele, fechando a porta da padaria e virando sinal de fechado. E penso que é a altura de vocês saberem o que descobri. Teresa e Sofia olharam para ele com uma mistura de esperança e receio. Joaquim tirou do bolso do casaco um envelope castanho, dobrado e gasto de tanto ser manuseado. Fiz as minhas próprias investigações. Falei com todos os revisores que trabalham na linha férrea entre Monção e Lisboa. Encontrei o revisor que estava de serviço no dia em que o Miguel partiu. Chama-se Augusto Mendes, trabalha nos caminhos de ferro há 25 anos. Tem uma memória impressionante para rostos e situações. Lembra-se do Miguel, um jovem magro, com uma mochila às costas, bilhete para Lisboa. Disse que o rapaz parecia nervoso mas determinado. Então ele chegou a Lisboa? Perguntou Sofia, inclinando-se para frente. Joaquim abanou a cabeça lentamente. Não chegou. Segundo Augusto, algures entre Viana do Castelo e o Porto, o Miguel simplesmente desapareceu do comboio. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Teresa sentia o sangue pulsar nas têmporas. Como é que isso é possível? As pessoas não desaparecem dos comboios. O Augusto verificou o comboio várias vezes durante a viagem. Entre Viana e o Porto, passou pelo lugar onde o Miguel estava sentado. O lugar estava vazio. Pensou que tinha ido à casa de banho. Mas quando chegaram ao Porto, o Miguel não estava em lado nenhum. Joaquim dobrou os papéis novamente. Falei com a polícia ferroviária. Verifiquei se houve algum acidente naquele dia. Nada. O comboio fez o percurso normal, sem problemas. Mas então onde é que ele está? A pergunta de Sofia saiu como um grito abafado. Há só 2 explicações possíveis. Ou o Miguel desceu numa das estações entre Viana e o Porto, o que significaria que mudou de ideias, ou... Não conseguiu terminar a frase, mas todas compreenderam. Teresa levantou-se bruscamente. Não. O meu filho não está morto. Eu sentiria. Uma mãe sabe essas coisas. As lágrimas que guardara durante 3 meses finalmente começaram a cair, primeiro lentamente, depois numa torrente que parecia não ter fim. Sofia abraçou-a, e as 2 mulheres choraram juntas, unidas na dor de uma perda que ainda não compreendiam. Joaquim ficou sentado em silêncio. Tinha visto muitas tragédias na vida, mas esta tinha algo de particularmente cruel. A incerteza era, em muitos aspectos, pior que a certeza da morte. Vou falar com o José amanhã, disse finalmente. Vamos contratar um investigador privado. Alguém com recursos, com contactos. Se o Miguel está vivo, vamos encontrá-lo. Naquela noite, depois de Sofia ir para casa e Joaquim regressar à taberna, Teresa ficou sozinha na padaria, sentada no escuro. Através da janela, podia ver as luzes das casas vizinhas, onde famílias normais viviam as suas vidas sem o peso da incerteza que ela carregava. Pegou no telefone e marcou o número de Miguel pela 100ª vez. Como sempre, a chamada foi para o correio de voz. Miguel sussurrou, se estás a ouvir isto, por favor liga para casa. Não interessa o que aconteceu. Só queremos saber que estás vivo. Do lado de fora, Monção dormia sob um manto de chuva fina, e em algum lugar do mundo seu filho vivia uma vida que ela não conseguia imaginar, guardava segredos que explicariam o inexplicável. Mas isso, ela só descobriria anos mais tarde. Não percam o próximo episódio, porque nós também não. O escritório de João Pereira situava-se no 3º andar de um edifício centenário no centro do Porto. Era março de 2016, 6 meses após o desaparecimento de Miguel Santos, e a chuva batia insistentemente nas janelas altas que davam vista para os telhados vermelhos da cidade invicta. João Pereira era um homem na casa dos 50, com cabelo grisalho sempre ligeiramente despenteado e olhos azuis que tinham visto demasiados mistérios sem solução ao longo de 20 anos como investigador privado. O seu escritório refletia a natureza do trabalho. Paredes cobertas de mapas, fotografias de pessoas desaparecidas, estantes cheias de dossiês organizados por cores, e uma secretária de madeira escura coberta de papéis que contavam histórias de vidas interrompidas. O cheiro a tabaco e café frio impregnava o ar, misturado com o aroma úmido que subia da rua. Era um ambiente que inspirava confiança em alguns clientes e desconforto em outros, mas para José Santos, era simplesmente o lugar onde esperava obter respostas sobre o filho desaparecido.
Senhor Santos, começou Pereira, abrindo um dossiê espesso marcado Miguel Santos, tenho más notícias. Depois de 6 meses de investigação intensiva, posso confirmar que o seu filho nunca chegou a Lisboa no dia 15 de setembro de 2015. José inclinou-se para frente, as mãos entrelaçadas numa posição que traía a sua ansiedade. Como é que isso é possível? Perguntou com a voz rouca. O comboio fez todo o percurso normal? Não houve acidentes. O comboio completou a viagem sem incidentes, confirmou o investigador, folheando os documentos. Falei pessoalmente com o revisor que estava de serviço, o Sr. Augusto Mendes. É um profissional com 25 anos de experiência, conhecido pela sua atenção aos detalhes. Pereira tirou uma fotografia da pasta e colocou-a à sobra secretária. Era uma imagem do interior de um vagão de comboio, vazio e iluminado pela luz artificial que criava sombras estranhas nos assentos azuis. O Sr. Mendes lembra-se claramente do Miguel. Descreveu-o como um jovem magro, com uma mochila grande, bilhete para Lisboa. Disse que parecia nervoso mas determinado, e que lhe fez várias perguntas sobre horários e paragens. José pegou na fotografia com mãos ligeiramente trêmulas. Mas onde é que ele foi parar então? Aqui está o mistério, Sr. Santos. Pereira abriu um mapa ferroviário e apontou para a linha entre Monção e Lisboa. Entre Viana do Castelo e o Porto, o Miguel simplesmente desapareceu. O investigador marcou com um círculo vermelho a seção da linha férrea. O comboio fez as paragens normais, Viana às 8h15, Barcelos às 8h47, Famalicão às 9h12. Em cada estação, tentei localizar câmaras de vigilância, falei com funcionários, procurei testemunhas. Nada. É como se o Miguel se tivesse evaporado durante a viagem. José estudou o mapa, tentando compreender como algo assim podia acontecer. Ele não podia simplesmente saltar do comboio. Teoricamente não. Mas há uma possibilidade que descobri. Pereira apontou para uma pequena marca no mapa. Existe aqui uma antiga estação de mercadorias, desativada há 10 anos. Os comboios de passageiros não param ali, mas há uma via onde podem abrandar se houver problemas na linha principal. O investigador mostrou fotografias aéreas da zona. Investiguei essa possibilidade. Falei com técnicos de manutenção, verifiquei se houve algum problema que justificasse uma paragem não programada. Não encontrei nada nos registros oficiais. José sentia a frustração crescer como uma pressão no peito. Então o que pensa que aconteceu? João Pereira suspirou profundamente. Há várias possibilidades, Sr. Santos. A primeira é que o Miguel desceu voluntariamente numa paragem não oficial, o que significaria que tinha planos que não partilhou com a família. Isso não faz sentido. Por que faria isso? Talvez tenha mudado de ideias sobre Lisboa. Talvez tenha recebido uma chamada que o fez alterar os planos. Talvez. Hesitou, tenha encontrado alguém no comboio. A possibilidade pairou no ar como uma nuvem sombria. Está a sugerir que alguém fez mal ao meu filho. Não estou a sugerir nada definitivo. Mas há mais uma coisa que descobri. Pereira abriu uma terceira pasta, marcada como registros bancários. Consegui acesso aos registros bancários do Miguel através das autoridades. Descobri que 3 dias antes de partir, ele levantou todo o dinheiro da conta. Eram 3.247 euros. Sim, faz sentido para a viagem. Mas há mais. 2 semanas depois de desaparecer, alguém usou o cartão multibanco dele para levantar 200 euros. José ficou em silêncio, processando a informação. E onde foi feito esse levantamento? João Pereira olhou diretamente nos olhos de José antes de responder. No multibanco do Caesars Palace, em Las Vegas, Nevada. O silêncio no escritório foi total. José sentia o mundo rodar à sua volta. Las Vegas. Mas disse que ele nunca entrou nos Estados Unidos. Segundo os registros oficiais de imigração, é verdade. Mas este levantamento prova que alguém esteve em Las Vegas com o cartão do Miguel. E isso, Sr. Santos, ou é a maior coincidência da história? Ou que? Ou seu filho conseguiu arranjar forma de viajar para os Estados Unidos sem deixar rastro nos sistemas oficiais. E isso só é possível com ajuda muito especializada. José levantou-se da cadeira, começando a andar pelo pequeno escritório. Está a sugerir que o Miguel está envolvido em algo ilegal? Não estou a sugerir nada. Estou a apresentar-lhe os factos. O Miguel desapareceu de um comboio entre Viana e o Porto. Não há registro oficial dele ter saído do país,
mas 2 semanas depois alguém usou o cartão dele em Las Vegas. Pereira juntou todos os documentos numa pilha. Há pessoas que se especializam em fazer desaparecer indivíduos que querem começar vidas novas. Geralmente custa muito dinheiro e envolve contactos em várias organizações. Se o Miguel entrou nesse tipo de esquema. Ele nunca faria isso, interrompeu José, a voz cheia de convicção desesperada. O Miguel não abandonaria a família assim. Senhor Santos, na minha experiência, as pessoas são capazes de coisas surpreendentes quando perseguem os seus sonhos. E o Miguel tinha uma obsessão específica com Las Vegas. José, durante 6 meses, tinha imaginado cenários terríveis, acidentes, crimes, tragédias. Mas nunca considerará a possibilidade mais dolorosa, que o filho estivesse vivo e tivesse escolhido desaparecer. O que me aconselha a fazer? Posso continuar a investigação, mas vai ser muito mais caro e complicado. Se o Miguel está em Las Vegas com identidade falsa, encontrá-lo vai exigir recursos além das minhas capacidades normais. Terei de contratar contactos nos Estados Unidos, investigadores locais, especialistas em documentação falsa. José voltou a sentar-se, o peso da decisão evidente nos ombros curvados. Quanto vai custar? Pelo menos 10 mil euros, talvez mais. E sem garantias de sucesso. Não me interessa o preço. Quero saber a verdade sobre o meu filho. João Pereira acenou, reconhecendo a determinação do pai desesperado. Muito bem. Mas prepare-se, Senhor Santos. Se descobrirmos que o Miguel está vivo e escolheu desaparecer, isso pode ser mais difícil de aceitar do que qualquer das alternativas que imaginou. Naquele momento, nem José nem João Pereira sabiam que estavam mais perto da verdade do que imaginavam. A 3.000 quilômetros, no apartamento em Las Vegas, Miguel Santos, agora Marco Silva, acordava de mais um pesadelo onde via o rosto da mãe a chorar, sem saber que a investigação que o podia expor estava a começar a sério. Não percam o próximo episódio, porque nós também não. As luzes neon do Bellagio piscavam numa dança hipnotizante que transformava a noite de Las Vegas num espetáculo permanente, refletindo-se nos óculos escuros que Miguel Santos nunca tirava, mesmo dentro do cassino. Era junho de 2018, quase 3 anos depois da manhã nebulosa em que saiu de Monção, e o jovem de 25 anos já não se parecia nada com o rapaz sonhador que partiu de Portugal. O cabelo, agora mais escuro e cortado no estilo americano, emoldurava um rosto que perdeu a suavidade rural e ganhou a dureza de quem aprendeu a sobreviver num mundo onde cada gesto podia significar milhares de dólares. As mãos, outrora calejadas pela oficina, tinham agora a delicadeza precisa de um cirurgião, movendo fichas com naturalidade. Meu Deus, Marco! Disse Dani Rodrigues, um jogador porto-riquenho que se tornou seu parceiro regular. Nunca te vi jogar assim tão bem. Estás numa maré de sorte incrível. Miguel, que se fizera chamar Marco Silva, sorriu ligeiramente, um sorriso calculado que aprendeu a usar como arma psicológica. A sorte é para os amadores, Dani. Respondeu, enquanto empurrava fichas de 5.000 dólares para o centro da mesa. Eu prefiro depender da matemática. Mas a matemática não explicava como chegou ali. Essa história era muito mais complicada do que qualquer coisa que pudesse ter imaginado naquela manhã quando subiu para o comboio. Tudo começou naquele comboio, entre Viana do Castelo e o Porto, quando um homem de fato escuro se sentou ao seu lado. Miguel lembrava-se de cada detalhe daqueles 20 minutos que mudaram tudo. Miguel Santos, 22 anos, natural de Monção, disse o homem sem se apresentar, consultando um pequeno dossiê. Trabalha na oficina do Antônio Mendes, namora com a Sofia há 6 anos, sonha com Las Vegas há 7, tem 3.400 euros numa lata de café. Miguel ficou paralisado, o coração batendo forte. Quem é o senhor? Como sabe isso sobre mim? O homem, que aparentava 40 anos e falava português com ligeiro sotaque, sorriu friamente. Chamo-me Victor, e trabalho para pessoas que procuram jovens inteligentes, ambiciosos e invisíveis para operações internacionais. Que tipo de operações? Nada ilegal. Precisamos de pessoas que possam observar, reportar e participar em atividades relacionadas com análise comportamental em cassinos. Victor explicou que organizações contratavam observadores especializados para estudar padrões de jogo, identificar batoteiros e recolher informação sobre grandes apostadores. Se aceitares, nunca mais poderás voltar a Portugal como Miguel Santos. Durante pelo menos 5 anos.
Mas garantimos identidade nova, documentação legal, dinheiro e acesso privilegiado aos melhores cassinos do mundo. Miguel olhava pela janela, vendo a paisagem portuguesa passar. Pensava na vida que o esperava, a oficina, casamento com Sofia, rotina previsível numa cidade pequena. E se disser que não? Descemos na próxima estação, finges que nunca me viste, voltas para casa. Victor mostrou então uma fotografia do Bellagio, com suas mesas de pôquer e a atmosfera glamourosa que Miguel via em documentários. Mas se disseres sim, dentro de uma semana estarás nas mesas onde sonhaste. E em 5 anos, poderás voltar rico o suficiente para comprar metade de Monção. A decisão foi a mais difícil da sua vida. Durante 15 minutos, pesou todas as opções, pensando em Sofia, nos pais, na vida segura mas limitada. Finalmente, os sonhos venceram o medo. A saída do comboio foi orquestrada. Enquanto o revisor estava ocupado numa emergência fabricada, Victor levou até uma porta de serviço e saltaram numa estação de mercadorias abandonada. Um Mercedes preto esperava, e 6 horas depois Miguel estava num jato privado no porto, com documentos identificando-o como Marco Silva, cidadão português com visto de trabalho americano. Os primeiros meses em Las Vegas foram uma adaptação excitante. Victor instalou num apartamento nos subúrbios e apresentou a rede de pessoas que trabalhavam nos bastidores dos cassinos. O trabalho inicial era como Victor descrevera: observar jogadores, identificar padrões suspeitos, reportar informações. Nada que comprometesse a ética, mas suficiente para justificar $4.000 mensais. Mas Miguel era inteligente e ambicioso demais para se contentar com observar. Usou o acesso privilegiado para estudar, praticar e aperfeiçoar as habilidades. Começou com apostas pequenas, estudando cada adversário, memorizando padrões, aplicando matemática aprendida em Monção. Em 6 meses, ganhava mais nas mesas que o salário. No final do primeiro ano, Victor chamou-o para a reunião. Estás a chamar atenção como jogador Marco. Não era o plano original. Estou usando as oportunidades que me deste. Posso continuar o trabalho de observação. Victor estudou longamente. Tens talento natural. Talvez possamos ajustar o teu papel. Assim Miguel começou a participar em jogos privados de alto risco, onde sua função era menos observar e mais participar ativamente. Nunca ficou claro se ganhava ou perdia intencionalmente, mas o dinheiro continuava a fluir. Agora, em 2018, já não precisava do trabalho misterioso. Construiu reputação como Marco Silva, jovem prodígio português do pôquer, ganhando o suficiente para viver confortavelmente e guardar para o regresso a Portugal. Marco, tens uma cara estranha hoje, comentou Sarah Chen, uma jogadora asiática americana de 28 anos que se tornou uma das poucas amigas verdadeiras. Estás bem? Miguel olhou para Sarah. Ela lembrava-lhe Sofia, não fisicamente, mas na forma genuína como se preocupava, na inteligência natural, na honestidade emocional rara nos cassinos. Estou bem, Sarah. Só às vezes penso na família que deixei. Nunca falas da família. Nem sei se tens irmãos. É complicado, disse Miguel, usando a frase que aperfeiçoara para evitar conversa sobre o passado. E era complicado. Miguel sabia que, algures em Portugal, os seus pais e Sofia sofriam com a sua ausência. Sabia que provavelmente o julgavam morto. Durante 3 anos, resistiu à tentação de contactar, sabendo que qualquer comunicação podia comprometer não apenas sua vida, mas a segurança da família. Mas o peso da culpa tornava-se mais difícil de suportar, especialmente nas noites solitárias quando não havia mesas nem luzes neon para distrair dos pensamentos sobre casa. Sabes que podes confiar em mim, disse Sarah, pousando uma mão no braço dele. Se precisares de falar. Miguel assentiu, mas sabia que havia segredos que não podia partilhar. O que Sarah não sabia era que Miguel Santos oficialmente não existia, que Marco Silva era identidade construída por pessoas com ligações poderosas, e que qualquer tentativa de contactar o passado podia ter consequências imprevisíveis. O que ele também não sabia era que naquela noite, uma câmara de segurança captaria uma imagem clara do seu rosto sem óculos, e que essa imagem apareceria num programa de televisão visto por um jovem português em Londres, desencadeando eventos que o forçariam a enfrentar finalmente as consequências de uma decisão tomada há 3 anos num comboio entre Viana do Castelo e o Porto. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.
Rui Fernandes estava no seu pequeno apartamento em Camden, no coração de Londres, numa noite chuvosa de outubro de 2018. Aos 28 anos, Rui tinha emigrado de Braga 3 anos antes, como tantos outros jovens da sua geração, procurando no Reino Unido as oportunidades profissionais que Portugal parecia incapaz de lhe oferecer. Naquela noite de sábado, depois de um longo dia a passear, Rui estava instalado no sofá com um portátil no colo e a televisão ligada num volume baixo que servia mais de companhia do que de entretenimento. Por puro acaso, tinha sintonizado um canal americano que transmitia um programa sobre pôquer profissional. O programa estava a mostrar highlights de um torneio recente no Bellagio, em Las Vegas, com comentários em inglês que Rui seguia sem dificuldade após 3 anos em Londres. Os comentadores falavam sobre os rising stars do pôquer mundial, jovens talentos que estavam a revolucionar o jogo com técnicas inovadoras e uma abordagem mais científica às probabilidades. Foi quando a câmera focou num dos jogadores mais jovens da mesa final que Rui quase se engasgou com o café que estava a beber. O homem na televisão usava óculos escuros típicos dos jogadores profissionais e tinha um corte de cabelo moderno, mas havia algo na estrutura do rosto, na forma como movia as mãos, no sorriso ligeiro quando fazia uma aposta, que acionou alarmes de reconhecimento na mente de Rui. "Não pode ser!" murmurou, levantando-se bruscamente do sofá e aproximando-se da televisão. Por um momento, a câmera capturou o jogador de perfil, e Rui teve a certeza absoluta. Reconheceria aquele perfil em qualquer lugar do mundo. Miguel Santos sussurrou para o ecrã, o coração a bater acelerado. A legenda na televisão identificava o jogador como Marco Silva, Portugal, mas Rui sabia que estava a olhar para Miguel Santos, o jovem de Monção que tinha desaparecido misteriosamente 3 anos antes. Rui lembrava-se perfeitamente da história porque tinha ligações à região. Quando a notícia do desaparecimento de Miguel se espalhou em 2015, toda a gente falou durante meses. A história tinha todos os elementos de uma tragédia moderna: ambição, sonhos americanos, uma família deixada na incerteza. Mais importante, Rui conhecia Sofia desde os tempos da escola secundária em Braga. Tinham sido colegas antes de ela se mudar para Monção. Lembrava-se de ela ter postado mensagens desesperadas nas primeiras semanas após o desaparecimento de Miguel. Rui pegou no telemóvel, as mãos ligeiramente trêmulas. Seria cruel dar esperanças depois de tanto tempo? E se estivesse enganado? A mente humana era capaz de ver padrões onde não existiam. Mas voltou a olhar para a televisão, onde mostrava agora uma repetição da jogada final do torneio. Desta vez, a câmera apanhou o homem identificado como Marco Silva no momento em que ele tirava momentaneamente os óculos para limpar as lentes. Por 2 segundos preciosos, Rui viu claramente o rosto que confirmava todas as suas suspeitas. Era definitivamente Miguel Santos. Mais velho, com ar mais sofisticado, visivelmente mais confiante, mas inconfundivelmente o mesmo jovem que toda a região do Minho julgava morto ou desaparecido para sempre. Rui procurou o número de Sofia nas redes sociais, hesitando por um momento antes de fazer a chamada. Eram quase 11 da noite. Mas algo desta magnitude não podia esperar pela manhã. "Sofia, desculpa ligar tão tarde. Sou o Rui Fernandes. Lembras-te de mim de Braga?" A voz de Sofia soou surpresa, mas não desagradada. Após alguns segundos de reconhecimento, respondeu: "Rui, claro que me lembro. Como estás? Ouvi dizer que estás em Londres. Tudo bem?" "Sofia, preciso de te dizer uma coisa, e sei que vai parecer completamente louco, mas..." Rui respirou fundo. "Acabei de ver o Miguel na televisão." Silêncio total do outro lado da linha. Um silêncio tão profundo que Rui pensou por um momento que a chamada tinha caído. "Rui", disse finalmente Sofia, a voz tensa e controlada, "o Miguel desapareceu há 3 anos. Os pais dele, todos nós pensamos que algo terrível aconteceu. Eu sei o que toda a gente pensa. Mas juro-te pela memória da minha avó, acabei de o ver num torneio de pôquer em Las Vegas. Está diferente, com outro nome, mas é ele. Tenho a certeza absoluta." Sofia começou a chorar do outro lado do telefone, um choro controlado mas profundo que vinha de 3 anos de dor reprimida. Isso não pode ser verdade. Se ele estivesse vivo, teria dado notícias. Não nos deixaria sofrer assim durante tanto tempo. O Miguel que eu conhecia nunca faria uma coisa dessas. "Sofia, ele estava numa mesa final de um torneio de milhões de dólares. Algo se passou, algo que não sabemos. Mas ele está vivo, e pelo que vi, está até bem sucedido." Rui desligou a televisão e dirigiu-se ao portátil, procurando imediatamente na internet informações sobre o torneio e sobre Marco Silva.
Em poucos minutos, encontrou dezenas de artigos sobre o jovem português que estava a fazer furor nos circuitos internacionais de pôquer. Portuguese Poker Prodigy Takes Las Vegas by Storm, lia no artigo do Las Vegas Review Journal. Marco Silva, 25, has become one of the most talked about young players in the professional poker circuit, with earnings exceeding $500 in the past year alone. Voltou a ligar para Sofia, que claramente não conseguiu voltar a dormir após a primeira chamada. Consegui mais informações online. Há dezenas de artigos sobre ele nos últimos 2 anos. Marco Silva, 25 anos, português, considerado um dos maiores talentos jovens do pôquer mundial. Há fotografias, entrevistas, até vídeos de jogos. Rui, tens de me ajudar, disse Sofia, a voz entrecortada pela emoção. Como é que posso contactá-lo? Preciso de ter a certeza, preciso de falar com ele. Não sei ainda, mas vou descobrir. E Sofia? Rui hesitou, sabendo que a próxima sugestão seria dolorosa. Talvez devesses falar primeiro com os pais dele. Eles merecem saber que o filho está vivo. Como é que vou dizer a Teresa e ao José que o filho pelo qual choraram durante 3 anos está vivo e a jogar pôquer em Las Vegas? Como é que explico que ele os deixou pensar que estava morto? Era uma pergunta para a qual Rui não tinha resposta. Depois de desligar, ficou sentado no escuro do seu pequeno apartamento londrinense, tentando processar as implicações da sua descoberta. Conhecia histórias de pessoas que desapareciam para começar vidas novas, mas deixar uma família sofrer durante anos, deixar uma namorada viver com a dor da perda, isso exigia um nível de frieza emocional que não combinava com Miguel Santos que ele recordava, um rapaz sonhador, mas fundamentalmente bondoso. Havia mais nesta história, muito mais do que aparentava na superfície. E Rui estava determinado a descobrir a verdade, não apenas por curiosidade, mas por um sentido de justiça para com uma família que sofria demasiado tempo na incerteza. Não sabia ainda que aquela chamada telefônica iria despoletar uma cadeia de eventos que forçaria Miguel Santos a enfrentar finalmente o passado que abandonara e as consequências devastadoras de uma decisão tomada num momento de desespero juvenil num comboio há 3 anos. Mas uma coisa era certa, o segredo cuidadosamente guardado de Marco Silva estava prestes a desmoronar-se, e nem todo o dinheiro ganho nas mesas de pôquer de Las Vegas seria suficiente para reparar os estragos emocionais que 3 anos de silêncio tinham causado numa pequena cidade portuguesa onde uma família ainda chorava por um filho que julgava perdido para sempre. Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Capítulo 6 – O confronto à distância. A manhã de segunda-feira, 5 de novembro de 2018, começou em Monção como tantas outras nos últimos 3 anos, mas seria a manhã que mudaria tudo. Teresa Santos acordou às 5h15, como sempre, mas desta vez não conseguiu sair da cama imediatamente. Tinha passado a noite inteira acordada desde que Sofia lhe telefonara às 11 da noite anterior com a notícia impossível. Miguel estava vivo, em Las Vegas, jogando pôquer profissional sob outro nome. A padaria Santos nunca tinha estado tão silenciosa numa manhã de segunda-feira. Teresa conseguiu arrastar-se até ao estabelecimento às 6 da manhã, mais por hábito do que por vontade, mas agora, às 7, ainda não tinha conseguido ligar os fornos. As suas mãos tremiam incontrolavelmente sempre que tentava realizar as tarefas matinais que executava há 30 anos. O pão que deveria estar a preparar permanecia como farinha numa tigela, enquanto ela se sentava atrás do balcão, com os olhos inchados de choro. José apareceu na porta dos fundos, hesitante e rouco. Aos 51 anos, parecia ter envelhecido uma década durante a noite. Tinha ouvido a conversa telefônica de Teresa com Sofia, e desde então alternara entre momentos de raiva e períodos de silêncio absoluto. Já ligaste os fornos? Teresa olhou para ele através de lágrimas. Não consegui. Não consigo concentrar-me em nada. José aproximou-se devagar e sentou-se numa cadeira ao lado dela, algo que nunca fazia durante o horário de trabalho. Acreditas mesmo que é verdade? Perguntou, a voz vulnerável. Que o nosso filho está vivo e nos deixou pensar que estava morto durante 3 anos. Uma mãe sente estas coisas, José. Sempre soube que ele não estava morto. Mas nunca pensei que pudesse estar a viver uma vida completamente diferente. Joaquim entrou na padaria com a expressão sombria de quem não dormiu. Como figura patriarcal da família, assumiu naturalmente o papel de tomada de decisões em momentos de crise. Falei com o Rui esta manhã, anunciou, tirando um papel do bolso. Enviou-me links para artigos de jornais americanos. Há dezenas deles. O nosso Miguel, ou Marco Silva como se faz chamar, é uma celebridade no mundo do pôquer.
Desdobrou uma impressão de um artigo do Las Vegas Review Journal. Portuguese Poker prodige Marco Silva wins $300 et Bellagio Tournament. Leu em voz alta. Há uma fotografia dele a segurar um cheque gigante, a sorrir como se não tivesse preocupação no mundo. José levantou-se bruscamente, a cadeira raspando violentamente. $300 mil num torneio? Enquanto a mãe dele chorava todas as noites. Segundo estes artigos, ele compete regularmente há pelo menos 2 anos, continuou Joaquim. Isso significa que não só está vivo, como está próspero. Teresa pegou na impressão com mãos trêmulas. Na fotografia, via um homem que reconhecia como seu filho, mas que parecia pertencer a um mundo diferente. Usava um fato elegante, segurava um cheque enorme, e tinha nos olhos uma confiança que nunca tinha visto. Parece feliz, murmurou ela, a voz cheia de dor. Feliz, explodiu José. Ele está feliz enquanto nós passamos 3 anos no inferno. Sofia entrou na padaria nesse momento. Tinha olheiras profundas e parecia ter chorado tanto quanto Teresa. Aos 23 anos, a dor da perda tinha lhe dado uma seriedade que não possuía aos 20. Consegui mais informações, disse, tirando o telemóvel. O Rui encontrou uma forma de contactar o Miguel diretamente. Todos se viraram para ela. Como? Os cassinos têm sistemas de contato para jogadores profissionais. O Rui encontrou uma agência que representa o Miguel para patrocínios. Conseguiu um número de telefone. Sofia mostrou-lhes o ecrã onde estava guardado um número americano. Já ligaste? Perguntou Joaquim. Achei que devia ser a família. Durante vários minutos ficaram em silêncio, olhando para aquele número como se fosse uma bomba. Era o primeiro contato direto possível em 3 anos, mas também a possibilidade de confirmação da mais dolorosa traição. Eu ligo, disse Teresa, pegando no telemóvel com mãos determinadas. Preciso de ouvir da boca dele. Marcou o número. O telefone tocou 1, 2, 3 vezes. Alô? A voz era inconfundivelmente de Miguel, mas mais matura, ligeiramente americanizada. Teresa ficou em silêncio, incapaz de formar palavras. Miguel conseguiu sussurrar. Silêncio total do outro lado. Um silêncio que se prolongou até Teresa pensar que ele tinha desligado. Mãe. A voz de Miguel estava carregada de choque e medo. 3 anos, Miguel, disse Teresa. 3 anos a pensar que estavas morto. 3 anos chorando por ti todas as noites. Mãe, eu posso explicar. Explica então. Explica como é que um filho faz isto aos pais. José fez sinal que também queria falar, e Teresa pôs em alta voz. Miguel, disse José, a voz gelada, é melhor teres uma explicação muito boa. Pai, por favor, deixem-me explicar. Não podiam saber. Durante os primeiros anos, não podia contactar ninguém. Havia pessoas envolvidas, contratos. Que pessoas? Interrompeu Joaquim. Que contratos justificam isto? Miguel hesitou. Quando saí de Monção, encontrei pessoas que me ofereceram uma oportunidade. Mas o preço era desaparecer completamente durante 5 anos. Sem contactos. E tu aceitaste, disse Sofia, falando pela primeira vez. Sofia. A surpresa na voz de Miguel era genuína. Como é que tu? Como é que descobri que o homem que amei me deixou pensar que estava morto? Foi por acaso, Miguel. Puro acaso. O silêncio foi ensurdecedor. Finalmente, Miguel falou. Eu ia voltar. Sempre planeei voltar. O acordo termina em 2 anos, então podia voltar e explicar tudo. Para quê? Interrompeu José. Para comprar o nosso perdão. Não é assim. Foi sobre os sonhos. Sobre ter uma oportunidade de ser alguém diferente. E nós? Perguntou Teresa. O que somos nesta nova vida? Miguel demorou muito a responder. Vocês são tudo. São a razão pela qual quero que isto funcione. Para voltar e dar-vos uma vida melhor. Uma vida melhor. Sofia riu amargamente. Miguel, destroçaste-nos. O teu pai começou a beber. A tua mãe teve ataques de pânico. Eu passei 2 anos em terapia. Sofia, por favor. Diz-me, valeu a pena? Todo esse dinheiro, toda essa vida nova, valeu a pena o preço que pagamos? Miguel ficou em silêncio por tanto tempo que pensaram que tinha desligado. Não, disse finalmente, quase inaudível. Não valeu a pena. Nunca valeu. Teresa sentiu algo quebrar-se dentro do peito.
Talvez o início do que poderia tornar-se perdão. Vais voltar. Vou. Depois do próximo grande torneio. Vou voltar e explicar tudo pessoalmente. Prometo. Juras? Insistiu Sofia. Juro pela memória do avô Antônio. Vou voltar para casa. Quando a chamada terminou, os 4 ficaram em silêncio na padaria, processando uma conversa que mudou tudo, e nada. Miguel estava vivo, mas também perdido de formas que não compreendiam completamente. Do lado de fora, Monção começava mais um dia normal, sem saber que uma das suas histórias mais dolorosas tem acabado de dar uma volta inesperada. Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Assista também aos episódios anteriores e deixe o like. Olá pessoal, assistam esse episódio da minha aventura em Las Vegas. Não se esqueçam de se inscrever no canal para assistir mais histórias. Beijos e abraços. Capítulo 7. O maior prêmio da vida. A sala do torneio no Bellagio estava mergulhada numa tensão palpável que parecia eletrificar o próprio ar. Era 3 da manhã de 15 de dezembro de 2018, 3 anos e 3 meses depois da manhã nebulosa em que Miguel Santos tinha saído de Monção, e das 300 pessoas que tinham começado o World Series of Poker Special Event restavam apenas 6 jogadores. Miguel, ainda conhecido como Marco Silva, olhava para a pilha impressionante de fichas à sua frente. Representavam quase 2 milhões de dólares, mas naquele momento significavam muito mais do que valor monetário. Eram a materialização de 3 anos de sacrifício, de noites solitárias, de uma culpa que o corroía por dentro. Do outro lado da mesa, um texano de 50 anos chamado Big Jim Mackenzie estudava suas cartas com paciência de predador. Jim era uma lenda do pôquer mundial, com ganhos superiores a 10 milhões de dólares. Para ele, era mais um torneio. Para Miguel, era a oportunidade de finalmente cumprir a promessa feita à família. All in, declarou Big Jim de repente, empurrando todas as suas fichas para o centro da mesa. 3 milhões e meio de dólares, suficientes para mudar qualquer vida para sempre. O murmúrio da plateia foi imediatamente silenciado. Até os dealers pararam nas mesas adjacentes. Todos sabiam que estavam a presenciar um momento histórico. Miguel olhou para suas cartas, as de copas e rei de copas. Uma mão forte, extremamente forte, mas não invencível. No pôquer de alto nível, não existem certezas, apenas probabilidades calculadas. Marco, essa é a decisão da tua vida, meu amigo, sussurrou Dani Rodrigues da plateia. Dani tinha se tornado o mais próximo de um verdadeiro amigo em Las Vegas. Mas Miguel não pensava apenas no pôquer. Nas últimas 2 semanas, desde a conversa com a família, tinha vindo a receber mensagens ameaçadoras de Victor e os seus associados. A organização não estava satisfeita com a atenção que a sua história gerava em Portugal. Se ganhares este torneio, disse-lhe Victor numa reunião tensa, vais estar na primeira página de todos os jornais do mundo. Haverá entrevistas, perguntas sobre o passado. Isso não podemos permitir. Victor foi claro sobre as consequências. Ou Miguel perdia intencionalmente e desaparecia permanentemente, ou teria problemas sérios, não apenas ele, mas as pessoas que amava em Portugal. A organização sabia onde viviam os pais, conhecia os hábitos de Sofia, tinha fotografias da padaria. Mas Miguel também sabia que ganhar significava liberdade financeira total. Com 4 milhões de dólares, podia escapar de Victor, contratar proteção privada e ainda cuidar da família. Era um risco calculado, mas talvez a única oportunidade real de escapar definitivamente. Call, disse Miguel, empurrando todas as fichas para o centro com uma calma que não sentia. O dealer virou as 3 primeiras cartas, as de espadas, rei de paus, 5 de ouros. Miguel tinha 2 pares, ases e reis, uma mão muito forte com 88% de probabilidade de vitória. Os números dançaram automaticamente na sua mente treinada. Big Jim sorriu e mostrou as suas cartas, um par de 5s. Tinha apenas 3 5s contra os 2 pares de Miguel. Marco precisa de evitar um 5 na 4ª ou 5ª carta, comentou o apresentador para as câmaras que transmitiam para o mundo inteiro, incluindo Portugal, onde uma família estava colada ao computador. 4ª carta, quina de copas. O silêncio foi substituído por murmúrios de incredulidade. Big Jim tinha agora 4 5s, uma das mãos mais fortes possíveis. Miguel precisava de um as ou rei na última carta para fazer full house. Miguel sentiu suor frio na testa, mas manteve a expressão neutra aperfeiçoada ao longo de anos. Na plateia, Dani estava de pé, punhos cerrados, sussurrando orações. O dealer hesitou,
compreendendo a dramaticidade do momento, antes de virar a carta final. As de paus. A explosão de gritos foi ensurdecedora. Miguel tinha full house, 3 ases e um rei, vencendo assim os 4 5s numa das mãos mais dramáticas da história recente do pôquer. 4,5 milhões de dólares. O maior prêmio individual da história do cassino para um jogador português. Mas enquanto os jornalistas se aproximavam com câmaras, Miguel viu Victor na multidão, encostado a uma coluna, com expressão que prometia consequências graves. Marco Silva, como se sente por ter ganho o maior prêmio da história deste cassino? Perguntou uma jornalista da ESPN. Miguel olhou diretamente para a câmara, sabendo que as imagens seriam transmitidas para Portugal, onde a família abandonada estaria a assistir. Pela primeira vez em 3 anos, tirou os óculos escuros perante as câmaras, revelando olhos que misturavam triunfo com tristeza profunda. Sinto-me livre, disse, a voz firme apesar da tempestade interior. E pronto para voltar para casa. A resposta causou confusão entre os jornalistas. A maioria não entendia a referência pessoal, mas para uma família em Monção eram as palavras mais importantes que tinham ouvido nos últimos 3 anos. Victor desapareceu entre a multidão, mas Miguel sabia que não seria a última vez que o veria. Tinha ganho o torneio e conquistado liberdade financeira, mas também selara o seu destino. O jogo mais perigoso da sua vida estava apenas a começar. Enquanto segurava o cheque gigante para as fotografias, rodeado por luzes cegantes, Miguel sabia que tinha chegado o momento de enfrentar as consequências de todas as escolhas feitas desde aquela manhã nebulosa em que decidiu subir para aquele comboio confiante no seu destino. A milhares de quilômetros, numa pequena padaria em Monção, Teresa Santos caiu de joelhos na sala, as mãos agarradas ao peito, lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. José, vem ver, é o nosso Miguel. O nosso filho ganhou. Mas do outro lado do oceano, Miguel sabia que a aposta mais importante da sua vida não foi em uma mesa de pôquer em Las Vegas, mas numa promessa de regresso que tinha feito à sua família 1 mês antes. Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Assista também aos episódios anteriores, subscreva o canal e deixa o like. E aí galera, chegamos no último episódio da minha aventura em Las Vegas. Assiste até o final, se inscreve no canal e deixa o like. Último capítulo, o capítulo 8, o regresso do filho prodígio. O voo vindo de Las Vegas aterrou no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, numa manhã cinzenta de janeiro de 2019, carregada de nuvens baixas que pareciam arrastar-se pelas montanhas do norte como fantasmas relutantes em partir. Miguel Santos, que durante 4 anos usou o nome de Marco Silva, desceu as escadas do avião com apenas uma mochila de couro e um nervosismo que não sentia desde a adolescência. 3 semanas tinham passado desde a noite épica no Bellagio, 3 semanas que Miguel passou escondido num hotel discreto em Los Angeles, evitando tanto os jornalistas internacionais quanto os homens de Victor, que tinham deixado claro através de mensagens ameaçadoras que a sua exposição mediática era problemática para os interesses da organização. A fuga de Las Vegas tinha sido digna de um filme. Agentes do FBI escoltaram-no discretamente para fora da cidade, enquanto advogados especializados em proteção de testemunhas organizavam a sua colaboração com as autoridades americanas. Agora, pisando o solo português depois de mais de 3 anos, Miguel sentia-se como um estrangeiro na própria terra. O aeroporto parecia mais pequeno do que na sua memória. As vozes portuguesas ao seu redor soavam quase exóticas após anos ouvindo principalmente inglês, e até o cheiro do ar, uma mistura de umidade atlântica e pinheiros, lhe causava uma nostalgia física que o apanhou completamente desprevenido. Não tinha avisado ninguém do seu regresso. Durante as últimas semanas, tinha recebido centenas de mensagens, de jornalistas, de pessoas de Monção, de curiosos, até de promotores que queriam organizar torneios de pôquer com a sua participação. Mas ignorara tudo, sabendo que a conversa mais importante da sua vida não podia ser feita por telefone ou através de intermediários. O táxi que apanhou na saída do aeroporto era conduzido por um homem de meia-idade que o reconheceu imediatamente. Você é o Miguel Santos, o rapaz que ganhou os milhões em Las Vegas, disse o taxista com uma mistura de admiração e curiosidade. Toda a gente está a falar de si. Vai mesmo voltar para Monção? Vou, respondeu Miguel simplesmente, olhando pela janela para a paisagem familiar que se desenrolava durante a viagem de 2 horas. As montanhas do Minho pareciam mais baixas do que na sua memória, as aldeias mais pequenas, mas havia algo reconfortante na sua permanência. Eram as mesmas colinas que tinha visto todos os dias durante os primeiros 22 anos da sua vida. O taxista, claramente curioso mas respeitoso, continuou. Se me permite a pergunta, por que é que desapareceu assim? A família sofreu tanto.
Miguel ficou em silêncio durante alguns quilômetros antes de responder. Porque era jovem e estúpido, e pensei que os sonhos eram mais importantes que as pessoas que amamos. Chegou a Monção ao final da tarde. A cidade parecia ter encolhido durante a sua ausência. As ruas mais estreitas, os edifícios mais baixos, o ritmo de vida visivelmente mais lento do que estava habituado após anos em Las Vegas. Mas havia uma beleza melancólica na familiaridade de cada esquina, cada casa de pedra, cada cara conhecida que encontrava pelo caminho. Pagou o táxi na praça central e caminhou os últimos metros até a Rua dos Combatentes a pé, carregando apenas a mochila que continha toda a sua vida actual, algumas roupas, documentos e um cheque bancário que representava mais dinheiro do que muitas famílias viriam em várias gerações. A rua estava mais silenciosa do que se lembrava. Apenas uma vizinha idosa, Dona Fernanda, que observou da janela enquanto se aproximava da porta azul descolorida que conhecia desde que aprendeu a andar. A mulher fez o sinal da cruz quando reconheceu, como se estivesse a ver um fantasma que regressava dos mortos. Miguel parou em frente à porta da casa onde nasceu, cresceu e de onde partiu numa manhã de setembro há mais de 3 anos. Durante um momento, hesitou. Que direito tinha ele de bater aquela porta? Que palavras poderia usar para justificar 3 anos de silêncio? 3 anos de deixar os pais viverem com a incerteza devastadora de não saberem se o filho estava vivo ou morto. Mas sabia que não havia palavras mágicas, não havia justificações perfeitas. Havia apenas a necessidade de enfrentar as consequências das suas escolhas. Bateu 3 vezes, suavemente. A porta abriu e Teresa Santos apareceu. Aos 52 anos, parecia ter envelhecido 10 nos últimos 3. O cabelo, que sempre fora o seu orgulho, estava agora quase completamente branco, e as rugas ao redor dos olhos falavam de 1000 noites de lágrimas. Mas quando viu o filho, o seu rosto transformou-se numa mistura de alívio, alegria e uma mágoa tão profunda que Miguel sentiu o coração partir-se. Miguel, sussurrou ela, como se não conseguisse acreditar nos próprios olhos. Olá, mãe. Teresa desatou a chorar e atirou-se aos braços do filho, agarrando-se a ele como se tivesse medo de que desaparecesse novamente. Choraram juntos na soleira da porta, 3 anos de saudade e dor derramando-se em lágrimas que pareciam nunca acabar. Meu filho, meu menino, repetia ela, as mãos tocando-lhe o rosto como para se certificar de que não estava a sonhar. Pensamos que estavas morto. Durante tanto tempo, pensamos que tinhas morrido. José apareceu atrás da esposa, mais magro, com o cabelo mais grisalho, os olhos marcados por uma tristeza que não conseguia esconder completamente. Aos 50 anos, parecia um homem de 60, curvado pelo peso de uma dor que nenhum pai deveria carregar. Durante longos momentos, pai e filho olharam-se em silêncio. Miguel viu nos olhos do pai uma mistura complexa de emoções, alívio, alegria, mas também raiva, mágoa, e talvez o mais doloroso de tudo, uma decepção profunda no homem que o filho se tornou. 3 anos, disse José finalmente, a voz rouca de emoção. 3 anos sem uma palavra. 3 anos a pensar que estavas morto. Pai. Não me chames pai ainda, interrompeu José, palavras sentidas como uma bofetada. Primeiro explica-me como é que o filho que criei, o rapaz que eduquei com valores de honestidade e família, conseguiu deixar-nos a sofrer durante 3 anos. Miguel baixou a cabeça. Sabia que merecia aquela dureza, que tinha de ganhar novamente o direito de chamar aquele homem pai. Posso explicar, disse ele. Posso explicar tudo. Teresa puxou-o para dentro de casa, para a cozinha familiar onde tantas conversas importantes da sua vida tinham acontecido. A mesa de madeira maciça, as cadeiras onde se sentava milhares de vezes, o fogão onde a mãe preparava todas as refeições da sua infância. Tudo estava exatamente como se lembrava, mas agora parecia pertencer a uma vida anterior, a um Miguel Santos que já não existia. Durante 2 horas, Miguel contou toda a verdade. O encontro com Victor no comboio, a proposta que parecia demasiado boa para recusar, os documentos falsos, a vida em Las Vegas, o trabalho para a organização misteriosa, a evolução para jogador profissional. Omitiu apenas os detalhes mais perigosos. Não queria que os pais soubessem que ainda podia estar em perigo por causa da sua colaboração com o FBI. Teresa ouviu em silêncio, as mãos entrelaçadas, ocasionalmente limpando uma lágrima. José ficou de pé durante toda a conversa, encostado à bancada da cozinha, os braços cruzados, a expressão tornando-se progressivamente mais dura à medida que a história se desenvolvia. Então deixaste-nos sofrer durante 3 anos porque um estranho te ofereceu uma vida melhor, disse José quando Miguel terminou. Deixaste a tua mãe chorar todas as noites porque achavas que Las Vegas era mais importante que a família. Não foi assim simples, pai. Não me chames pai. A voz de José ecoou pela cozinha.
Um filho não abandona a família assim. Um homem de verdade não foge dos problemas para viver uma mentira. Miguel sentiu as lágrimas nos olhos. Tinha imaginado esta conversa centenas de vezes, mas a realidade era mais dura do que qualquer cenário que pudesse ter antecipado. Tens razão, disse ele, a voz quebrada. Não há desculpas para o que fiz. Tomei a decisão mais egoísta da minha vida. Destruí esta família por causa de sonhos estúpidos. E agora voltas aqui com os teus milhões. Achas que o dinheiro resolve tudo? Continuou José. Miguel tirou da mochila um envelope espesso e colocou em cima da mesa. Trouxe 100 mil euros, disse ele. Não para resolver tudo, mas para compensar pelo menos uma parte do sofrimento que causei. Para pagar as dívidas, para melhorar a vida de vocês. José olhou para o envelope como se fosse algo repugnante. Guardas esse dinheiro. Não quero um cêntimo do que ganhaste com essa vida de mentiras. José, interveniu Teresa suavemente. Ele é nosso filho. O nosso filho morreu há 3 anos naquele comboio, respondeu José, a voz cheia de uma amargura que cortava como uma faca. O que voltou é um estranho rico que por acaso tem a cara do Miguel. Miguel levantou-se da cadeira, sabendo que tinha de dar tempo ao pai para processar a sua raiva. Vou ficar no hotel da vila durante alguns dias, disse ele. Quando estiverem prontos para falar, estarei cá. Não vou desistir de vocês. Nunca mais. Saiu de casa sabendo que a conversa mais difícil ainda estava por vir, mas também sabendo que tinha dado o primeiro passo numa jornada longa e dolorosa para reconquistar a confiança da família. Na manhã seguinte, Miguel acordou cedo e foi caminhar pelas ruas de Monção. A cidade estava a acordar lentamente, os comerciantes a abrir as lojas, os idosos a caminho da missa matinal, as crianças a correr para a escola. Passou pela padaria onde a mãe trabalhava, pela oficina onde tinha passado 2 anos da sua vida, pela escola onde conheceu Sofia. Foi então que a viu. Sofia estava à porta da farmácia onde agora trabalhava, mais madura, com o cabelo mais curto, mas ainda a mulher mais bonita que Miguel alguma vez viu. Usava uma aliança de ouro na mão esquerda que brilhava como um lembrete doloroso de tudo o que ele perdeu. Quando viu, Sofia ficou imóvel por um momento, como se estivesse a processar a realidade da sua presença. Depois aproximou-se lentamente. Olá, Miguel. Olá, Sofia. Ficaram em silêncio durante alguns segundos, o peso de 6 anos de história comum e 3 anos de separação pairando entre eles. Parabéns pelo casamento, disse ele finalmente. Obrigada. Sofia olhou para a aliança. O Antônio é um bom homem. Merece mais do que alguém que ainda tem fantasmas do passado. És feliz? Sofia demorou a responder. Estou a aprender a ser. E tu? Valeu a pena. Os milhões, a fama, a vida em Las Vegas. Miguel olhou para a mulher que amara durante os anos mais importantes da sua juventude, a mulher que podia ter sido a mãe dos seus filhos, a companheira da sua vida. Não, respondeu honestamente. Não valeu a pena perder-te. Não valeu a pena perder a família. Não valeu a pena perder quem eu realmente era. Então por que é que o fizeste? Porque era jovem e arrogante, e pensei que sabia melhor que toda a gente. Porque confundi sonhos com ambições, e ambições com felicidade. Sofia acenou com a cabeça, como se finalmente compreendesse algo que a atormentava há anos. Fico contente por teres voltado, disse ela. Os teus pais precisam de ti. E tu precisas de descobrir quem és quando não estás a fingir ser outra pessoa. 2 semanas depois, Miguel fez algo que nunca pensou fazer quando partiu de Monção. Abriu uma pequena escola de matemática e estratégia numa sala alugada no centro da vila. Usou parte do dinheiro do prêmio para equipar a escola com computadores modernos, quadros interativos e material didático de qualidade. A ideia era simples: ensinar aos jovens da região que havia formas de realizar sonhos sem abandonar as raízes, que a inteligência e a dedicação podiam abrir portas sem exigir o sacrifício dos laços familiares. José demorou mais de 1 mês a falar com o filho, mas acabou por aparecer na escola numa tarde de março. Ouvi dizer que estás a ensinar os miúdos da terra, disse ele, olhando ao redor da sala onde uma dúzia de adolescentes aprendia probabilidades e estatística. Estou a tentar dar-lhes ferramentas para conseguirem o que querem sem terem de mentir ou fugir para o fazerem, respondeu Miguel. José ficou em silêncio durante alguns minutos, observando o filho trabalhar com os alunos. Havia algo no Miguel professor que lhe lembrava o rapaz que criou: a paciência, a dedicação, a vontade genuína de ajudar os outros. Posso ajudar, disse José finalmente. Sei trabalhar com as mãos. Posso arranjar as coisas que se partirem, fazer pequenas reparações. Foi o primeiro sinal de perdão, pequeno mas significativo.
Teresa começou a visitar a escola regularmente, trazendo lanche para os alunos e observando discretamente como o filho interagia com os jovens da comunidade. Via nele ecos do rapaz que criou, mas também uma maturidade e uma sabedoria que só o sofrimento pode ensinar. Sofia apareceu uma tarde, 3 meses depois do regresso de Miguel. Ouvi dizer que tens uma escola, disse ela, parada à porta da sala de aula vazia. É pequena, mas está a crescer, respondeu Miguel, arrumando os materiais do dia. Estava curiosa. O Miguel que eu conhecia odiava matemática. As pessoas mudam. Às vezes para pior, às vezes para melhor. Sofia sorriu pela primeira vez desde que ele voltou. O Antônio conhece a nossa história. Sabe que tu foste importante para mim. Não tem ciúmes, mas compreende que preciso de fazer as pazes com o passado para seguir em frente. E como se fazem as pazes com o passado? Perdoando. E sendo perdoado. Miguel sentiu algo dentro do peito que não sentia há anos. Não amor romântico. Isso tinha morrido quando Sofia casou com outro homem, mas algo mais profundo e duradouro, a paz que vem do perdão mútuo. Obrigado, disse ele. Pelo quê? Por me permitires voltar a ser teu amigo. Sofia sorriu novamente. Sempre foste meu amigo, Miguel. Mesmo quando estavas do outro lado do mundo a fingir ser outra pessoa. 6 meses depois do regresso, Miguel estava na escola numa tarde de verão, a preparar as aulas da semana seguinte, quando ouviu passos familiares na entrada. Era José, que agora vinha à escola todos os dias ajudar com pequenas tarefas de manutenção. Filho, disse José, usando a palavra pela primeira vez desde o regresso de Miguel. Miguel levantou a cabeça, o coração acelerado. Sim, pai. A tua mãe está a fazer francesinha para o jantar. Se quiseres, aparece lá em casa. Era o convite que Miguel esperava há meses. Não apenas para jantar, mas para voltar verdadeiramente à família. Gostava muito, pai. José acenou com a cabeça e dirigiu-se para a porta. Antes de sair, voltou-se. Miguel. Sim. Bem-vindo à casa. Naquela noite, pela primeira vez em mais de 3 anos, Miguel Santos jantou na mesa familiar, rodeado pelos pais, contando histórias sobre os alunos da escola e ouvindo as novidades da vida em Monção. Não falaram sobre Las Vegas, ou sobre Marco Silva, ou sobre os anos perdidos. Falaram sobre o futuro, sobre os planos para expandir a escola, sobre os jovens que estavam a aprender que podiam ter sonhos grandes sem abandonar as suas raízes. E assim, o jovem que tinha partido em busca de sonhos impossíveis num cassino do outro lado do mundo encontrou finalmente o seu verdadeiro jackpot. A oportunidade de começar novamente, em casa, com a família que sempre o amara, mesmo quando ele se esquecera de como amar de volta. Do lado de fora, Monção continuava o seu ritmo tranquilo de sempre, mas agora com uma diferença. O sonhador de Las Vegas tinha voltado, não como Marco Silva, o jogador milionário, mas como Miguel Santos, o professor que descobrira que os maiores prêmios da vida não se ganham com cartas ou fichas de cassino, mas com o perdão daqueles que amamos e a coragem de sermos verdadeiramente nós próprios. Olá, espero que tenham gostado da minha história. Obrigado por assistirem. Se inscrevam no canal, pois teremos mais histórias em breve. Beijos e abraços. Assista também aos episódios anteriores e deixe o like.